Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Santos falando, sou o coordenador e gestor aqui da Fast Profit. E eu estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre um assunto muito interessante que despertou minha curiosidade, me fez refletir, me fez pensar. Eu acredito que vai trazer o mesmo entendimento e a mesma reflexão para você. E eu quero começar a discorrer sobre esse assunto perguntando se você é pato. E aí você vai falar assim, Fábio, como assim eu sou pato? O que você quer dizer com isso, ser pato? É isso mesmo. Será que você é um profissional pato? Eu vou explicar onde eu cheguei nessa pergunta e você vai com certeza entender a minha reflexão. Eu tenho um aluno aqui no meu estúdio que ele é um empresário e ele é muito bem sucedido. Ele tem vários ramos de atuação, mas ele tem um ramo que é muito forte. E foi esse ramo de atuação que fez ele ser um empresário muito bem sucedido. E essa empresa dele atua com um determinado produto e um dia ele me convidou dizendo, Fábio, vai lá conhecer a minha empresa. Até então eu não tinha dimensão que era a empresa dele. Quando eu chego lá, ele começa a me levar a muitos departamentos da empresa. Olha, esse aqui é o departamento de marketing, esse aqui é o departamento de compras, esse aqui é o departamento de vendas, esse aqui... E eu fiquei muito assustado com a estrutura da empresa, eu fiquei muito assustado com a quantidade de funcionários, eu fiquei assustado como aquilo era tão bem orquestrado e funcionava tão bem para ele chegar no nível que ele chegou. E aí eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, poxa, você conseguiu chegar num nível hoje que é muito difícil uma pessoa atingir. Você é muito bem sucedido e essa tua empresa aqui especificamente, que é o teu carro-chefe, ela atingiu um patamar assim, de excelência que a gente não vê em qualquer lugar. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, como é que você conseguiu do nada chegar nesse nível de empresa, nesse nível de profissionalismo, nesse nível de excelência? E ele me deu a seguinte resposta, eu consegui chegar nesse nível porque eu nunca quis ser pato. Aí de novo a interrogação na minha cabeça, eu falei, caramba, eu falei, cara, o que é ser pato? Ele falou, Fábio, você já observou um detalhe? O pato, ele nada, ele voa e ele anda, porém ele não nada bem, ele não voa bem e ele não anda bem. Ou seja, ele faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada bem. Eu só consegui chegar nesse nível na minha empresa porque eu foquei num tipo de trabalho, me dediquei e busquei a excelência naquilo. E eu falei, poxa, mas tua empresa é tão grande, tu não tentou fazer outras coisas dentro da empresa? Ele falou, como eu estou te dizendo, eu não tentei fazer outras coisas dentro dessa empresa porque eu nunca quis que minha empresa fosse pato, ou seja, fizesse diversas coisas, mas não fizesse nada bem. E aí eu fiquei com aquele pensamento na minha cabeça e me levou lá atrás. Muitas pessoas não sabem, mas eu fui jogador de futebol. Não cheguei a ser profissional, mas jogava bem. Mas quando eu comecei a minha carreira, a gente começa pelo pré-mirim, vai para o mirim, infantil, na época era assim. E quando eu fui fazer o teste no clube, o técnico me perguntou assim, você joga de quê? Eu falei assim, eu jogo de tudo, eu jogo em qualquer posição. E aí o técnico falou, provavelmente você não jogue bem. Aí eu falei, como assim eu não jogo? Ele falou, Fábio, cada posição tem a sua peculiaridade, tem a sua exigência. O goleiro é diferente de um atacante, um centroavante é diferente de um lateral. Por mais que existam jogadores modernos, a modernidade não faz com que o cara jogue em qualquer posição. Você precisa definir a posição que você joga, para que você possa ser excelente naquela posição. E aí, quando esse meu aluno que é empresário falou isso, eu falei, caramba, eu nunca seria um grande jogador de futebol porque eu era um jogador pato. Eu não era bom lateral, eu não era bom zagueiro, eu não era bom atacante porque eu nunca me dediquei de fato a uma posição. O que eu percebo hoje? Quando a gente trata da carreira profissional, e falando particularmente agora para profissionais de educação física, tem muita gente hoje no mercado que é pato. Ele não tem uma identidade profissional, ele não tem um nicho de atuação, ele não consegue definir uma metodologia de trabalho. Às vezes você conversa
com um profissional, e como que é a tua área de atuação, você trabalha com o quê? Eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu faço um pouquinho de funcional, faço um pouquinho de crossfit, eu faço um pouquinho de musculação, eu faço um pouquinho de MMT, eu faço um pouquinho de... Cara, ele faz um pouquinho de tudo, mas ele não é bom em nada, ele não se destaca em nada. Por que ele não se destaca em nada? Porque ele é pato. E aí você fala, Fábio, mas eu não posso ter conhecimento de todas as áreas, eu não posso... Tu pode e deve, porém você deve definir uma linha de atuação. Você deve definir uma forma de pensar, você deve definir uma metodologia e um sistema de treinamento, porque senão você vai ser um pato no mercado, você vai fazer um pouquinho de cada coisa, mas você não tem uma identidade, o teu trabalho nunca vai se destacar, porque de fato você não consegue definir uma linha de trabalho. O Boyle, ele fala uma coisa muito interessante. Para você que não sabe, o Boyle é uma das pessoas que desenvolveu o sistema do treinamento funcional. Um dos livros dele, ele fala o seguinte, existem pessoas que são apenas auxiliares de cozinha, elas nunca vão ser um chefe. Quando você pega uma pessoa que não sabe cozinhar, por exemplo, eu cozinho muito pouco, então a pessoa, ela pega ingredientes, ela pega receita de tudo que é cozinheiro, ela se depara diante daquelas receitas e fala assim, eu vou fazer um prato aqui hoje. Aí ela pega a receita de fulano, mistura com a de ciclano e bota o ingrediente de um outro fulano lá qualquer. Quando ele faz o prato, vira uma verdadeira gororoba, porque às vezes o ingrediente do cozinheiro tal não combina com o prato X do cozinheiro Y. Mas ele joga tudo aquilo ali. Por quê? Porque ele não tem uma linha de pensamento no prato que ele está fazendo. Ele não define o prato que ele quer executar. Então, às vezes, ele vai usar um ingrediente que compromete o prato dele, mas ele usa porque ele não é um chefe, ele é apenas um curioso na cozinha. E quando essa pessoa é curiosa, no máximo que ela serve é para ser um auxiliar. Porque o auxiliar vai chegar ao chefe e vai falar, olha, você vai colocar esse ingrediente, você vai colocar, ele obedece e faz o que o chefe mandou. Então ele nunca vai ser um chefe, ele vai ser apenas um auxiliar. E o Boyle, ele fala um negócio interessante, ele fala, então quer dizer que a pessoa nunca pode fazer o prato dela, ela nunca pode desenvolver um prato? Claro que ela pode. Estuda, se habilite, se capacite para isso. Um dia que você dominar várias ferramentas, aí você pode de fato se tornar um chefe e desenvolver o seu prato. Esses dias, lendo isso acerca do Boyle, eu tive um aluno aqui do estúdio que ele foi no restaurante, acho que é Fogaça, o nome do cozinheiro que é um dos jurados do MasterChef. E ele falou assim, poxa Fábio, eu paguei o olho da cara no restaurante dele, foi caríssimo o prato. Eu falei, cara, que prato é esse caríssimo? E aí ele começou a falar o prato, não, era javali com uma mistura de não sei o que, com a mistura de não sei o que, com caldo de não sei o que. Eu falei, meu Deus, que prato é esse? Ele falou, Fábio, eu não sei nem o nome do prato, porque não é algo comum que você vê em qualquer lugar. Eu falei, interessante. Aí eu falei assim, mas não tinha um nome do prato? Ele que inventou esse prato? Ele virou para mim e falou assim, Fábio, ele pode inventar o que ele quiser. Ele é um masterchef. Ele é um chefe conhecidíssimo. Ele tem tanto conhecimento de cozinha que ele pode criar os próprios pratos. E esse prato que eu paguei o olho da cara foi ele que inventou. Mas por que ele inventou o prato? Porque ele é um masterchef. Ele domina todas as ferramentas da cozinha a ponto de conseguir desenvolver o seu próprio cardápio. E aí eu te faço uma pergunta para a gente terminar esse vídeo. Você sabe desenvolver seu próprio sistema de treinamento ou você vai ser sempre um auxiliar de cozinha? Você vai ser uma pessoa que consegue definir uma metodologia em um sistema ou você vai ficar pegando receita de tudo que é lugar? Não, eu vi uma receita de HIIT, eu vi uma receita de CrossFit, eu vi uma receita... Você vai ser sempre uma massa de manobra, você vai ser sempre uma marionete, você sempre vai fazer o que está na modinha ou você vai ser um profissional masterchef? Ou seja, eu estudei pra caramba e hoje eu tenho ferramentas suficientes para desenvolver o meu sistema de treinamento. Se você é esse cara que consegue fazer isso, parabéns. Você vai ser top, você nunca vai ser pato. Mas se você é uma Maria vai com as outras, fica pegando receitinha de tudo que você vê na internet e o que está na moda, infelizmente você vai ser um profissional pato, não vai fazer nada bem. Segue essa dica. Valeu!